Bom dia, meus irmãos. Eu sou o pastor Hamilton Mercante, da Igreja Evangélica Congregacional de Belfor Roxo. E nesta segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023, eu quero estar meditando com vocês num texto que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14, que nos diz assim: De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Esse livro foi escrito pelo rei Salomão e ele traz esse texto falando sobre vaidade. Ele começa esse livro falando no capítulo 1, versículo 2, em 8 palavras ditas nesse versículo. 5 delas é vaidade. E ele trabalha esse contexto da sua vaidade, quando ele lembra de que tudo que aquilo a qual ele viveu, se não estiver vivendo na presença de Deus, com o Senhor, é vaidade, é pura vaidade, não leva a nada. Nesse capítulo 12, o último capítulo desse livro, ele começa falando para lembrarmos do nosso Criador no dia da nossa mocidade. Porque os dias são maus e ele vai trabalhando aqui, falando que vai chegar um momento onde a nossa vida aqui vai se findar. O pó volte ao pó, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu, versículo 7 desse capítulo. Então ele começa a trabalhar, começa a mostrar que tudo aquilo que nós vivemos, se não vivermos em Deus, perdeu o sentido, é vaidade. Não tem valor, porque o que importa, o que tem valor é a nossa vida com Deus. Por isso que ele fala aqui, vou repetir o versículo 13 que nós lemos, de tudo que se tem ouvido, a suma é, o importante é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, isso é o que vai fazer a diferença na vida de todo ser humano, é estarmos temendo a Deus e guardando os seus mandamentos, a sua palavra, aquilo que ele evidenciou para ser o nosso projeto de vida, para estarmos vivendo segundo a sua vontade, o seu querer. Salomão, ele, no final da sua vida, ele vai reconhecer isso, ele vai reconhecer que muitas coisas que ele viveu foi desperdício, e isso trouxe sérios problemas a ele, a sua família, a Israel, a sua nação, quando devido à vida a qual o rei Salomão levou, Israel foi dividido em 2 partes, em 2 nações, consequência das escolhas, da vaidade de Salomão. E Salomão começa o seu reinado de uma forma tão brilhante, mas no percorrer do seu reinado, ele deixou de temer a Deus. E aí se desviou para caminhos tortuosos. E a minha palavra para você que nos assiste é que você não se desvie dos caminhos do Senhor. E se você não está, procure viver os caminhos do Senhor. Tema ao Senhor Deus e viva os seus mandamentos. E se você que está firme nos caminhos do Senhor, continue, se mantenha firme, mesmo em meio às tempestades da vida. Não se afaste dos projetos do Senhor, não se afaste do Senhor. Porque qualquer coisa que você faça longe dos preceitos do Senhor é vaidade para a sua vida. E isso vai trazer consequências terríveis para você, talvez para a sua família, talvez para aqueles que estejam à sua volta, assim como as vaidades de Salomão trouxe consequência para ele, família e para a sua nação. Que o Senhor possa estar despertando em nós
em cada um que esteja nos assistindo, que Ele esteja nos despertando a importância de estarmos vivendo no Senhor, que possamos temer o Senhor e viver, né, uma vida reta diante do Senhor. Que o Senhor abençoe e nos conceda uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana na certeza de que estar com o Senhor é o melhor para a nossa vida, hoje e sempre. Amém.